Notícias do Corinthians: Roberto Firmino virá principal alvo do Corinthians, Balbuena de saída do Timão, Paulinho pronto para retornar aos gramados. O Corinthians perdeu o seu poder de compra? Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians. E o Corinthians tem novo alvo no mercado da bola. Depois das frustrações de Coutinho e Matheus Pereira, o Corinthians direciona todos os seus esforços para Roberto Firmino. Segundo notícias do Corinthians, o centroavante terá seu contrato encerrado com o Liverpool daqui a 5 meses. O Corinthians aposta na vontade do jogador vestir a camisa do Timão após o jogador revelar que é corintiano desde criança. Segundo informações do Corinthians, o Timão fez contato com o jogador para ver se existe o interesse do atleta voltar ao Brasil. Segundo as últimas informações do Corinthians, o maior problema seria o valor financeiro do atacante. Roberto Firmino ganha aproximadamente no Liverpool 5 milhões de reais mensais, valor que seria impossível de ser pago em qualquer clube do Brasil. O Corinthians aposta na vontade do jogador vestir a camisa do clube e abaixar os valores salariais. Vale destacar que a Inter da primeira divisão da Itália já revelou que vai tentar contratar o centroavante, o que torna a negociação mais difícil. Vale lembrar que os empresários do atleta não dispensaram o interesse do Corinthians, porém é uma negociação difícil de ser concretizada. Comentem, fiel, quero saber sua opinião. Últimas notícias do Corinthians de hoje. O Corinthians pode perder o zagueiro Balbuena em junho desse ano e desfalcar o Timão nos principais campeonatos. Segundo notícias do Corinthians de hoje atualizadas, o Timão está tentando a negociação com o zagueiro e com o seu clube Dínamo de Moscou. Segundo notícias do Corinthians hoje, a situação do zagueiro está complicada. O Dínamo Clube, que é dono dos direitos federativos do atleta, não quer negociar jogadores e muito menos renovar seu empréstimo. O clube russo aceita apenas vender o zagueiro. Segundo notícias do Corinthians, a permanência do zagueiro Balbuena no Corinthians é quase impossível. O Corinthians não tem dinheiro para comprar o zagueiro, o que dificulta sua permanência no Brasil. Comentem, fiel, quero saber sua opinião. Últimas notícias do Timão. O Corinthians está fazendo negociações dependendo da boa vontade de outros clubes. O Corinthians está implorando para outros clubes emprestar seus jogadores a custo zero. Fiel torcida, aonde está o poder de compra do maior clube do Brasil? O Corinthians vai ficar nessa dependência até quando? O Corinthians vai depender da boa vontade de outros clubes até quando? O Corinthians não pode continuar nessa situação de negociação. O clube está com zero poder de compra. O Corinthians perdeu grandes jogadores por falta de grana. Quero saber de vocês, fiel. Será mal a administração do presidente Duílio ou não? Comentem. Notícias do Corinthians atualizadas. O volante Paulinho está treinando com bola e deve voltar após o clássico contra o São Paulo. Segundo notícias do Corinthians, o meia já se sente bem e está confiante para retornar aos gramados. Paulinho foi uma contratação de peso do Corinthians para 2022, porém o jogador não estava jogando um grande futebol até se lesionar. Vamos torcer para que o atleta volte bem e seja uma das peças fundamentais para o Corinthians nesse ano. Comentem, fiel. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se inscreva e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas.